Estamos de volta aqui no Papo com ela e hoje a gente fala sobre veganismo aqui em Mato Grosso. E para isso a gente recebe aqui no estúdio a integrante da Comissão Deu Verde, que é um grupo que organiza eventos veganos e sustentáveis aqui em Mato Grosso, a Pamela Áquida, e a nutricionista e também integrante do grupo, Carolina Comar. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado o nosso convite para a gente falar um pouquinho mais sobre o que é o veganismo. Pamela, queria que você começasse a dizer para a gente de onde surgiu essa ideia de criar essa comissão aqui em Mato Grosso para a elaboração desses eventos. A ideia surgiu da necessidade de levar ao público de fora do movimento vegano essa ideia do estilo de vida sustentável, saudável, com respeito a todos os outros animais, a desmistificar aquela ideia de que veganismo é caro ou pertence a certo grupo. Então, nós criamos essa comissão para levar por Mato Grosso esses eventos, já que aqui falta muito. Está começando ainda o veganismo aqui no estado. E quando a gente fala de veganismo, você já pontuou, vai muito além do que é somente alimentação. Sim. Né? Você pode explicar para a gente por quais ramos o veganismo permeia e qual é essa filosofia de vida? Sim. O veganismo é uma filosofia de vida que busca afastar de todas as formas possíveis e praticáveis qualquer fruto da exploração animal, qualquer ingrediente de origem animal. Vai muito além da alimentação, inclui vestuário, sapatos, maquiagem, cosméticos em geral, e nós evitamos usar qualquer coisa que venha de origem animal, para evitar essa exploração. Porque é uma filosofia de vida onde você tenta deixar menor pegada, menor exploração nos outros seres que coabitam esse planeta conosco. Menor impacto. Um menor impacto. Carol, quando a gente fala sobre esse estilo de vida, e a Pamela traz para a gente, desmistificar o que as pessoas acreditam que seja caro ou restrito a um grupo seleto de pessoas, ainda se tem esse entendimento porque as pessoas não dominam, por exemplo, a gama de alimentos que a gente tem disponível? Isso começa, inclusive, com os profissionais, né? E eu vou falar mais dos meus colegas, né, nutricionistas, já que na faculdade a gente já aprende a separar os alimentos, o que é carboidrato, o que é proteína e o que é gordura, né? E aí o que a gente vê que a proteína é somente a carne. A gente não coloca, não se considera que o feijão, o grão de bico e todos os outros alimentos também contenham proteína, né? Então isso é o mais difícil tanto para a gente ter o profissional que ele vai ser orientado a enxergar dessa maneira diferente, que aí ele vai orientar o paciente, né, o cliente que buscá-lo, mostrando que é uma alimentação possível e, como a Pamela falou, mais fácil do que a gente imagina, né? Então, o desmistificar dentro da saúde é entender que outros alimentos também contêm proteína, claro, né? Que uns mais, outros menos, mas que a gente consegue usar e a gente consegue todo o aporte que a gente precisa tranquilamente, né? Mas isso é algo que a gente ainda está, apesar de para a gente parecer bastante, né? Ainda está engatinhando, existem muitas dúvidas, né? O que não é tão simples para as outras pessoas. E Carolina, quando você fala desse preparo do profissional nutricionista, né, dessa escassez, digamos assim, de informação dentro da sua grade de formação, dentro das universidades, existe já nesse momento que a gente percebe essa militância, essa luta para levar mais informação sobre o veganismo, também dentro das universidades, em ampliar esse conhecimento, em trazer essa diversificação na formação desse profissional? Eu acredito que sim, né? Eu acho que dentro das faculdades, nos cursos em si, inclusive, né, eu tenho contato com pessoas que são estudantes de nutrição, inclusive que são pacientes, e que falam que ainda tem um pouco de embate, às vezes, com os professores, né, quando tem matérias em que acaba dando a sua opinião de que não é necessário produto de origem animal, né? Então isso, claro, vai de conduta de profissional, até mesmo do professor que está ali lecionando. Mas eu acho que os alunos mesmo, as pessoas que estão vindo de fora, estão trazendo esse conhecimento e começando esse movimento, né, de dentro para fora. Às vezes não é o professor que traz. E assim, o legal é a gente ver que a gente já tem mais pós-graduações que abordam o assunto ou são diretamente, né, relacionadas, pós-graduação em vegetarianismo para profissionais, médicos, nutricionistas, né? Então, acho que
comparando com o que era antes, com certeza a gente já está bem na frente. Pamela, como que surge a sua caminhada enquanto vegana? Começou aos 9 anos, quando eu fiz o clique que o animal alimento é o mesmo animal fofinho que a gente vê na televisão, que a gente vê nas fazendas quando passa pelas estradas. Mas na época eu ainda era criança e tive muito preconceito em casa sobre essa ideia do veganismo. Mais tarde, aos 13, eu falei, não vou mais comer porque eu não considero alimento. Foi quando eu falei, não, chega. E na época eu encontrei muita dificuldade pela falta de informações, porque aqui era bem menor o movimento vegano, eu não conhecia outros veganos na cidade, na internet ainda tinha pouca informação, ainda não tinha essas redes sociais de agora. E por isso mesmo eu resolvi criar uma página onde eu ajudo a desmistificar tem muita ideia errada sobre o veganismo, a mostrar que é acessível, não precisa ser um estilo de vida caro, que todo mundo pode, desde criança, adolescente, adulto ou idoso, pode se tornar vegetariano. E eu também sou protetora de animais, então uma coisa juntou com a outra e virou a minha meta de vida. Desde quando a gente tem uma conscientização mais forte nesse sentido de identificar os animais como sendo seres que devem coabitar com a gente, né? Se atinando para essa questão da exploração, porque se a gente pegar a época dos nossos avós, era muito diferente. Não tinha isso. Sim. Né? Então, a partir de que momento o veganismo começa a ganhar força no mundo, vamos dizer Com assim? certeza foi após o Woodstock. Foi um marco para essa nova era, uma era mais ligada ao planeta, mais essa conscientização ambiental. Porque a luta pelo veganismo é muito antiga. Tem textos de filósofos e médicos de muitos anos atrás, alguns séculos, já falando sobre isso. A teoria dos direitos dos animais é bem antiga, mas com certeza ela ganhou força em nível mundial foi após o Woodstock. Carol, quando a gente pensa em tornar-se vegano, né, isso passa antes por um processo de convencimento, digamos assim, dos nossos familiares, como a Pamela disse pra gente, tinha uma resistência da minha família, né? Por conta de não ter esse conhecimento de que eu posso fazer substituições, de ter a preocupação se essa pessoa não vai ficar carente de determinados nutrientes. Você podia falar um pouquinho pra gente nesse aspecto, assim? Então, com relação à parte da transição, né, quando as pessoas às vezes me procuram no consultório, né, falam, eu gostaria de começar a largar a carne. Na minha conduta clínica, eu sempre deixo bem a critério do paciente. Eu falo, o que você quer, por onde você quer começar? Tem gente que fala, eu quero reduzir carne uma vez na semana, tem gente que fala, eu quero cortar a carne vermelha, quero só ficar... Então, isso, na minha opinião, é algo muito pessoal. Apesar da gente ter as definições, né, do que é lacto-vegetariano, ovo-lacto-vegetariano ou vegano, que é o que não consome nenhum produto de origem animal, eu não forço nenhum tipo de transição, até porque a sensibilidade do que é ou não abuso, crueldade, é de pessoa para pessoa. Tem gente que a gente pode explicar, né, de trás para frente por quê, e a pessoa não vai ver. Né? Você até falou com relação aos nossos avós, mas se a gente pensar até mesmo o consumo que era antes, né, um animal que ele viveu na fazenda, né, a galinha está lá ciscando no quintal e se mata 1 ou 2 galinhas na semana. Né? O que principal, claro, a gente não concorda, mas o pior é a produção industrial de carne, né, que a gente vê que não é saudável pelos métodos de produção e ela é desumana. Né? Então, nesse ponto, por mais que às vezes a gente tente mostrar, tem gente que não vê e está tudo bem, cada um tem uma sensibilidade. Mas quando a gente começa a trazer para a família, né, aí para garantir para aquele paciente que vai dar tudo certo, a gente começa a trazer a parte científica, né, os estudos que confirmam que está tudo certo, que não tem problema, que a gente tem que observar uma coisa ou outra, mas também não é nenhum mistério, é uma alimentação saudável como qualquer outra, né? E claro, né, a gente vê um pouquinho mais de resistência quando são adolescentes que querem fazer a transição, né, crianças que querem parar de comer carne e os pais são muito inseguros, ou mães que querem criar os filhos sem comer, né, leite, carne, mas os pais têm um pouquinho de insegurança, né?
Então a gente traz a informação, explica, né, para a pessoa tomar a decisão com um pouquinho mais de tranquilidade e assim já vai ajudando a convencer. Mas tem gente realmente que não se sente sensibilizado ou que isso não é uma questão e acaba não se convencendo. O que acaba sendo um problema, porque eu tenho adolescentes que optam por não procurar ajuda, porque se procurar ajuda, às vezes vai pegar um profissional que vai falar que não tem jeito, que tem que comer, e aí é como se alimentasse, a mãe fala, viu, eu falei pais, que não podia. Né? Então, muitos deles falam, eu fiquei um tempão sem procurar nutricionista, porque eu sabia que ele ia mandar eu comer carne, então eu preferi não procurar. Quando a gente fala da substituição da proteína, você já disse pra gente, não, nós temos aí uma gama de alimentos que podem substituir a carne, que podem substituir o ovo, enfim, o leite que a gente consome. E quando a gente fala da vitamina B12, como que isso fica? Né? Porque esse também é um dos fatores que sempre são abordados. Claro. Queria que a gente pudesse falar um pouquinho. Claro. A vitamina B12, antes, pra gente entender, né, pra gente se situar, ela é uma vitamina sintetizada por bactérias, né? Nossas bactérias intestinais sintetizam essa vitamina. Elas se localizam no intestino, na parte final do intestino delgado. Só que o problema é que a nossa área de absorção principal dessa vitamina é um pouquinho acima, né? Então a gente produz aqui, absorve aqui, então não é muito efetivo. Da vaca, quando se come a carne, por exemplo, a gente está comendo as vitaminas que as bactérias intestinais delas produzem. Então, nós temos algumas algas e bactérias que produzem essa vitamina. Como que o animal obtém essa vitamina? Desculpa. Ela consome, por exemplo, capim, aquele capim está contaminado com a bactéria e aí ele acaba se contaminando também. Como a gente tem que fazer uma asepsia do alimento, a gente não vai se arriscar, né, com pegar bactérias que são potencialmente patogênicas, essa asepsia também leva a bactéria que pode fazer a síntese dessa vitamina e a gente acaba não consumindo, né? Mas o nosso corpo ele tem uma via de reciclagem da vitamina B12 que chama circulação enterohepática. Então, ela cai de novo no intestino, na corrente sanguínea, e aí ela é reabsorvida. A gente reabsorve cerca de 3 microgramas ao dia. E a nossa necessidade diária média é 2,4 microgramas. Então, a gente teria essa margem para a gente ficar realimentando o nosso organismo com essa vitamina, sem ter que ficar consumindo o tempo todo, né? Da atenção do público vegano, na verdade, tem estudos que mostram que onívoros têm mais chance de ter deficiência do que veganos, já que a gente presta tanta atenção, né? E é muito comum a gente pegar pessoas que consomem carne com frequência e que têm uma vitamina B12 baixa, já que a gente precisa de uma série de fatores, desde uma acidez estomacal, o consumo adequado, mastigação, e todo o transporte intestinal, né? Uma série de receptores e vitaminas que são necessárias para isso, que acabam interferindo na absorção. Né? Então, para veganos, o que eu recomendo na minha prática para não ficar o terrorismo da B12? Os exames, a gente sempre pede que, assim, priorizamos que eles estejam acima de 450 ou 500, né? Apesar de nas referências ser de 100 e tanto, 140, se não me engano, até 900, a gente prioriza ficar acima de 450 e 500 para não ter sintomas de deficiência de B12. Estando o paciente nessa situação, eu posso fazer a monitoração a cada 6 meses, para ver se está tudo certo. Assim como a gente também faz da vitamina D, como a gente pode fazer de um hemograma e qualquer outra situação. Né? Tá com deficiência, a gente faz a suplementação personalizada, dependendo do que a pessoa precisar. E esse controle é muito simples. Alguns estudos mostram que pessoas que nunca prestaram atenção nisso, nunca suplementaram, começaram a perceber sintomas após 6 anos. Né? Então, eles vão desenvolver sintomas lá na frente. Claro que a gente não vai deixar chegar lá, mas é muito mais simples do que a gente imagina. Né? Então, claro, dentro de uma coisa que a gente não obtém com o veganismo, é a vitamina B12, mas que também não é nenhum problema para a gente obter. Pamela, quando a gente fala do vegetarianismo e do veganismo, você pode explicar qual é a diferença para quem está em casa? Sim, o veganismo é uma filosofia de vida que vai muito além da alimentação. O vegetarianismo é a alimentação sem derivados de origem animal, que existem várias classificações dentro do vegetarianismo, ovo-lacto-vegetarianismo, lacto-vegetarianismo, que podem incluir ovos ou leites, e o vegetarianismo estrito, que está dentro do veganismo. Então, o veganismo, ele agloba a alimentação vegetariana. O veganismo, como eu falei no início, é uma filosofia de vida. Nós não nos preocupamos apenas com a alimentação. Nós nos preocupamos com a exploração em geral,
com toda essa cadeia de exploração, não usar produtos testados em animais, não usar produtos que contenham ingredientes de origem animal, além da alimentação, como em cosméticos, em remédios, a gente também evita produtos de origem animal. E então vai muito além do vegetarianismo, que é a alimentação. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta daqui a pouquinho falando sobre o veganismo aqui em Mato Grosso.